Importam as condições do tempo. Rosângela só sai de casa com a sombrinha. Ela tem lúpus do tipo cutâneo, que se manifesta com manchas na pele. As manchas dela estão mais discretas, mas em tempos de crise ficam bem visíveis. A doença foi descoberta aos 17 anos, com o surgimento de uma pinta no rosto, e mexeu diretamente com a autoestima de Rosângela. Os únicos produtos que ela pode usar no rosto são protetor solar e batom. Não ver aquelas pessoas, sabe, assim, minhas primas sair tudo para, né, maquiada, passar um batom, tudo arrumadinho, bonitinho, pro sol e pra praia, e eu não podia fazer nada disso. Eu fiquei muito chateada, meu estímulo foi lá embaixo, foi horrível. Aos 24 anos, a auxiliar administrativa chegou a pesar 90 quilos por causa da medicação, que foi suspensa por conta própria. Rosângela vai controlando a doença com idas frequentes ao médico e algumas privações. Eu fui conhecer a praia e eu não pude ficar. Só vi mesmo um pouquinho de longe e voltei. Por causa do sol? Por causa do sol. Ir numa piscina, eu gosto muito, mas não posso. O que mais me dói é isso. A Vera Lúcia tem piscina em casa, na verdade, duas. Mesmo quando o tempo está aberto, propício para um mergulho, ela mal aparece por aqui. Quem mais curte essa área são os parentes e amigos. Isto porque a Vera Lúcia tem lúpus e a exposição ao sol complica ainda mais a situação da doença. É debaixo dos coqueiros que a dona de casa se esconde do sol. Há cerca de 15 anos, após alguns exames de rotina, Vera Lúcia teve o diagnóstico de lúpus do tipo sistêmico, uma inflamação que ocorre no organismo e pode comprometer vários órgãos. Naquela época, ela já sentia dores nas juntas e inchaços em algumas partes do corpo. A senhora me disse que a sua crise se agrava mais em épocas de tempo frio, né? De que forma que você percebe? É com os inchaços, principalmente nas mãos, até o ombro, e incha e me prejudica, mas no frio. Incha especialmente as mãos? É, que teve vezes até de precisar de cortar a aliança, porque ficou tão inchado que não tinha como eu tirar. Vera Lúcia toma medicação diariamente e visita o especialista pelo menos 4 vezes ao ano. Ela não tem cura, mas fazendo o tratamento, ela, assim, dá para conviver, sabe? Não é que uma coisa que te prejudica tanto que você desanima às vezes, até de viver, né? A pessoa que tem lúpus, então, consegue ter uma boa qualidade de vida se fizer o tratamento adequado? Sim, dá para levar uma vida normal. É só tomar as devidas... Com certeza. Tomar os remédios, não descuidar de todo esse detalhe de sol e tudo mais. Dá para curtir? Dá para curtir. Viajar? Dá para viajar. E aproveitar a família. E aproveitar a família, com certeza. Obrigado, Regiane Moreira. Obrigado a dona Lúcia, não é isso? Deus abençoe a senhora. E para a senhora e para todos os telespectadores, agora nós vamos entender um pouco mais sobre essa doença. Por isso, nós convidamos um médico reumatologista, Dr. Lucas Borges. Dr. Lucas, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Aproveitando a fala do nosso amigo Ulisses Spadiari, você começou a fazer o curso de medicina e ainda estava na educação infantil, né? Tão novo aí, já está se destacando. Doutor Lucas, hoje a gente entender, primeiramente, o que é a lúpus. É a lúpus ou lúpus? Ou lúpus, na verdade. Lúpus. Tá. Então, o lúpus, ele é uma doença inflamatória sistêmica, tá, de base autoimune, ou seja, né, nossa defesa que deveria nos proteger, né, contra micro-organismos como vírus, bactérias, fungos, elas não reconhecem nosso tecido como próprio e atacam nossos tecidos e órgãos, causando inflamação e as manifestações da doença. E por vezes, assim, quais são os sintomas dessa doença e como a pessoa ela pode saber que ela tem para chegar a esse diagnóstico? O que precisa, qual o conjunto de fatores ali, de exames, de ocorrências para diagnosticar o lúpus? Sérgio, os sintomas são os mais diversos possíveis, desde manifestações de pele,
né, que em algum momento na evolução da doença vão atingir até 80% desses pacientes, né, e o que mais marca é aquele rash, né, é uma lesão de pele avermelhada na região das maçãs do rosto e no dorso do nariz, no formato de asa de borboleta, classicamente descrito por nossos colegas. Além de cansaço, fadiga, dores articulares, como foi comentado nos casos que nos precederam, além de inchaço, problemas renais e inflamação das membranas que revestem pulmão e coração. Alguma alteração, por exemplo, psicológica, neuropsiquiátrica, alguma coisa assim, isso pode acontecer também? É muito comum, né, ter alguma manifestação em algum grau do sistema nervoso central, seja de alterações do humor, seja até convulsões, inflamações dos nervos periféricos e da medula. Ali, a senhora aqui, a dona Lúcia, né, Grazi Faria, da matéria. Oi? A da senhora do case ali da matéria com a Regiane, a dona Ana Lúcia, não é isso? Isso. Ela disse ali no final da matéria, doutor Lucas, que a doença não tem cura. Ela não tem cura mesmo? Sérgio, toda doença crônica, né, ela tem o seu controle e o seu tratamento. A princípio, a ciência, né, não desenvolveu cura, mas a gente tem um grande número de pacientes que alcançam o que a gente chama de remissão, uma doença completamente inativa, com os pacientes tendo uma vida normal, com boa funcionalidade. Qualidade de vida total, né? Uma qualidade de vida de uma pessoa sem qualquer outro problema de saúde. Mas aí eu pergunto para o senhor, ela disse ali que ela toma o seu medicamento e ela faz esse controle indo a um reumatologista pelo menos 4 vezes ao ano. É isso? Como é o tratamento? No caso dela, ela falou mais ou menos isso. Como que é o tratamento aí, doutor? O tratamento depende da manifestação clínica que vai dominar o quadro, né? O lúpus ele varia muito de paciente para paciente. Dessa forma, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Dermatologista, oftalmologista, nefrologista, outros profissionais de saúde, como psicólogos, fisioterapeutas, né? Enfermeiros e terapeutas ocupacionais, e toda essa equipe é coordenada pelo especialista em reumatologia. Então é muito importante, né, que esses pacientes tenham acesso ao reumatologista para ele coordenar toda essa linha de cuidado. Quando eu abri a matéria ali falando sobre o lúpus, eu disse sobre o tipo 1. Quais são os tipos e, se são vários, do lúpus? Quer dizer, o lúpus ele tem basicamente 2 tipos, né? O lúpus ele pode ser o eritematoso sistêmico, que a gente também chama de LES, né? LES, que é aquele que vai ter sintomas em diversos sistemas, órgãos, né? E tem também o lúpus cutâneo. O lúpus cutâneo ele fica restrito à pele, né? Não causa outras manifestações sistêmicas, e o tratamento tem umas pequenas modificações, mas essa manifestação restrita à pele, ela pode... O mais comum é esse tipo 1, né, que nós falamos, que atinge cerca de 5 milhões de pessoas no mundo. 5 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Reumatologia estima em 65 mil pessoas portadoras de lúpus. E o que pode até se dizer também que é uma doença rara também, apesar desse número, mas considerar que nós somos mais de 200 milhões de habitantes, 65 mil, ela é uma doença rara, né, doutor? É considerada uma doença rara, sim, Sérgio. E é muito importante esses momentos a gente poder orientar, né, a sociedade, porque a falta de informação gera preconceito com esses pacientes e é muito importante. A orientação, a educação é a primeira linha do tratamento. Aí eu pergunto para você, quais são, a gente sabe que não tem só uma causa, mas quais são os fatores causais que podem levar ali ao lúpus? A ciência ainda não conseguiu definir exatamente a causa do lúpus, mas existem vários fatores, né, sejam eles genéticos. A gente sabe que quem tem lúpus tem 8% de chance de ter algum parente com lúpus também, e até 25% de ter outra doença reumática sistêmica. Então, o fator genético é algo que pode ser bem importante nesse caso. Ele é importante, faz parte do nosso inquérito, da nossa anamnese, a avaliação de algum componente reumático familiar. Além disso, fatores hormonais, né? E daí a diferença estatística, né, entre mulheres e homens, a doença comete com muito maior frequência as mulheres. Pela questão hormonal? Pela questão hormonal, né? Principalmente entre 20 a 45 anos, que tem uma maior produção hormonal, mas essa doença pode acometer qualquer pessoa, independente de idade, gênero, né, e raça. Teve uma novela aí uma vez que levantou essa bandeira
há um tempo atrás, de uma menininha que tinha o lúpus. Então, pode ser de criança, jovem, adulto, velho, pode aparecer. Isso, a idade é mais comum entre os 20 aos 45 anos, mas pode ocorrer desde crianças até pessoas mais velhas. Mais velhas. Aí eu pergunto para você, no caso das mulheres, especialmente, pela incidência ser maior, e como que fica, por exemplo, uma mulher e o uso do anticoncepcional? Porque o anticoncepcional também é um hormônio ali. Dentro dessa equipe multidisciplinar, a gente conta também com o ginecologista, né, que vai ajudar a definir o melhor método anticoncepcional para essa paciente. Alguns são responsáveis por ativar a doença. Então, existe um método correto, né, então sempre consultar seu médico para a gente poder discutir em equipe qual que vai ser melhor para aquele indivíduo em especial. E daí, a mulher falou, olha, chegou meu tempo, eu quero ter filho, os anos estão passando. Uma mulher que tem lúpus, ela pode engravidar, doutor? Sérgio, décadas atrás, 2, 3 décadas atrás, esse diagnóstico de lúpus trazia o estigma de não poder engravidar por ter o risco de ativar a doença e incorrer em riscos ao feto e à mãe. Atualmente é possível sim, com os nossos tratamentos. O mais importante, a gravidez começa quando a família decide engravidar. Então consultar a sua equipe para poder fazer tudo em remissão da doença, sem nenhuma atividade. É possível engravidar sim, com segurança. Eu falo muito para os nossos pacientes que não existe gravidez sem risco. A gente separa a gravidez de risco habitual e de alto risco. Nossas pacientes lúpicas, né, incorrem na gravidez de alto risco, que bem acompanhado tem muito sucesso. Pode transcorrer normalmente. Então, assim, só para a gente dar esse fechamento aqui, em casa, é possível conviver com alguém com a doença sem preconceito? Isso é muito importante, Sérgio, porque existe muito preconceito em relação à doença, ela não é contagiosa, então você pode se aproximar, deve, né, acolher essa pessoa portadora de lúpus, que ela vai ter uma vida normal, ela é muito importante para a sociedade, e em casa a convivência tem que ser da melhor forma possível. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.